Boa tarde, eu já perceberam que eu sou editor, mas aquilo que eu queria dizer, a Manuela já disse tudo, não posso agora, foi realmente uma apresentação perfeita, de maneira que eu limito-me a saudar os presentes e, obviamente, a fazer os agradecimentos a que sou obrigado, em primeiro lugar, ao Mira e à Manuela Monteiro, porque realmente este é o caso de uma edição que deve o contacto com um autor que passa a integrar o nosso catálogo e que foi realmente uma relação ótima que se estabeleceu facilmente a partir do momento em que nós tivemos acesso àquilo que nos era proposto. Realmente era um livro irrecusável para uma editora que tem feito dos livros sobre o Porto uma parte significativa da sua atividade editorial e, portanto, este livro é um livro que realmente, digamos que não há quase faceta nenhuma do Porto que não esteja aqui, fotograficamente coberto, e, portanto, é um livro realmente que não tem par nos livros que até agora foram editados sobre o Porto. Portanto, a Mirafonos está uma editora que está gratíssimo por isso, para além de toda a colaboração que sempre tivemos. Desta vez não é apenas estamos aqui nesta apresentação, é realmente sem a intermediação da Manuela Monteiro e do Mira, este livro não teria chegado com certeza completamente. E pronto, agora abre-se um novo capítulo que é realmente totalmente conhecido e espalhá-lo o mais possível, não só no mercado livreiro, mas também em todos os outros fóruns onde é possível tornar o livro conhecido. Como a Manuela disse, a Câmara Municipal de Porto também se associou ao apoio mecenático ao livro e, portanto, espero também que nos livros que a Câmara irá receber também, a partir daí, se possa realmente difundir o livro a visitantes do Porto. Espero eu que seja essa digamos assim, o destino que os livros com que a Câmara ficará terão. Portanto, está aqui o Dr. Nuno Faria, realmente, uma pessoa dele, agradeço à Câmara este apoio. A Maria do Carmo Serém, que foi simpaticíssima nas abordagens que tivemos face à apresentação do texto deste livro e à sua tradução, também queria manifestar um agradecimento sincero e ao Manuel quero crer que este será o começo de uma relação mais longa também e, portanto, fico muito contente que tenha passado a integrar o número dos nossos autores e, pronto, esperemos que este livro tenha realmente o caminho bem sucedido que realmente merece. Pronto, e a todos também, muito obrigado pela vossa presença. Ora bem. Mais para cima. Tenho de virar para cima, eu sei. Ora bem, eu vou dizer quaisquer coisas sobre o Manel, porque ele não vai dizer sobre ele. Ele em Lisboa é uma personalidade cultural, de tal maneira que acudiu ao Porto. Quer dizer, o conhecimento que se tinha, a notoriedade que ele tem, não só de curador, mas de organizador de colóquios, de agitação dentro da arte visual em geral, não é? É um pintor que estava a ser famoso, estava mesmo a ser famoso, já vendido, que é uma coisa assim importante para saber que é famoso, não é? Que ele gosta de situar-se nos anos 80, mas agora a vida deu-lhe a bola ao prego e ele agora voltou a ser outra vez pintor por necessidade de outras curadorias, que não as suas, não é? E nos anos 90 entrou, e foi assim que eu o conheci, dentro da onda dos anos 90. E os anos 90 são
a tecnologia, não é? Então, os novos mídias, toda essa treta que havia, e ao mesmo tempo a crítica que isso fazia com o pós-modernismo. Eu conheci-o como pós-moderno, mas sempre enervada, muitos críticos. Ele é uma das pessoas que tem mais artigos sobre ele dentro da fotografia, uma coisa espantosa, não é? Artigos de jornais, de todo lado, etc., citando personalidades em Lisboa. Então, e o Bernardo também cá de Porto, não é? Claro, todos os artistas, etc. Portanto, é que eu digo, é uma notoriedade, assim, do tu Lisbona, não é? E depois, quando eu conhecia, aquilo não soava bem a pós-modernismo. Mas era pós-modernismo, digamos assim, o código era o pós-moderno. As exposições, as caixas de luz, a estranheza na apresentação do processo, sempre um processo, começava-se e percebia-se o processo, o uso dos slogans, aqueles slogans que são as legendas, não é? Que chamam a atenção, a crítica sistemática ao que estava a acontecer com as novas tecnologias, com os mídias, no fundo com o neoliberalismo, que é curioso porque o neoliberalismo surge coladinho, como a gente sabe, ao pós-modernismo, não é? É a mesma coisa, é uma vanguarda do neoliberalismo, mas tudo isso o colocava e colava realmente ao pós-moderno. É engraçado ver este livro, não tem ponta de pós-modernismo, não é? Mas de facto ele foi, digamos, das pessoas que mais criou dentro do, eu dizia no CPF, quando estava lá, que ele era o Jeff Wall de Portugal, porque de facto ele tinha um gosto pelas caixas, não é? Pelas caixas de luz, um gosto pela luminosidade, assim, muito forte, e depois um gosto pela arte, não a clássica propriamente, que o Manel é mais a clássica, mas pela arte do Renascimento, não é? Como ele tinha, além daquela coisa das mulheres, aquele primeiro famoso dele, não é? Tirando isso, ele usa muito a arte do Renascimento para reproduzir o tempo atual, não é? E, ao mesmo tempo, ele como o Jeff Wall não é pós-moderno. No entanto, usa o código, mas de facto está para lá do pós-modernismo. E o Manel parecia assim um bocado isso. Eu vou dizer um aspecto que é interessante. Eu sou muito sensível à literatura, ao som das palavras, etc. Achava que aquilo que me incomodava mais, em função do que depois era lá criticado, porque evidentemente há sempre uma certa objetividade crítica, não é? Muito famosa no pós-moderno, eram os títulos que ele dava às exposições, que eram cheios de poesia e mais, cheios de cultura, mas cheios de uma cultura, daquela cultura que está ligada aos objetos, está ligada ao mundo, está ligada à natureza, está ligada ao tradicional. Por exemplo, quando a gente pensa no Homero, Homero é o dicionário da natureza humana principalmente, não é? Mas da natureza. E ele, o Homero, títulos como é que se chama aquele que tu tens, Cassandra? A Cassandra eram uns livrinhos, a aparência são uns livrinhos com uma ilustração, e a ilustração era uma fotografia que são as equivalências quase, são nuvens, etc., que passam. Depois tem o Heitor, tem Mike Paris, tem assim nomes que sucedem da Guerra de Troia, não é? E de facto o que era aquilo é nada. Estava transformado de facto em nada, era o futuro de toda aquela epopeia que é a Guerra de Troia, que já é em si também já uma luta, não um conflito, acaba por ser a luta de hoje também. Mas Cassandra é demasiado poético, não é? Para estas coisas assim que são o mundo de hoje. E depois, sei lá, a Vitória de Samotrácia, que é como é que se chama aquele navio, aquele que corta à frente? A proa do navio, não é? Mas é a proa do navio no sentido dele vai a caminho, ele está a chegar, ele atravessa o mar, não é? A Vitória de Samotrácia está toda metida no mar, não é? Quando ela se apresenta. E aquilo, em que é que se traduzia a exposição, com este nome tão bonito, não é? Vitória de Samotrácia? Era o que é hoje, a vida de hoje,
o futuro de hoje, as aspirações de hoje, como eram as aspirações do mar, dos gregos, etc., as descobertas, mais não sei o quê. Então ele apresenta os arranha-céus, interiores de hotéis, tudo assim, aquilo, e depois umas legendas muito interessantes acerca disso, a dizer assim, aquelas legendas assim, não sei o que, o seu futuro está aqui e tal, a felicidade, não era bem assim, mas é uma coisa deste género. Portanto, aqueles slogans que é de propaganda aos hotéis e às casas para vender e aos sítios, etc. Portanto, o título era a poesia, era demasiado, era o polo poético sempre daquilo, que estava por vezes nas fotografias dele, mas a verdade é que o que ele apresentava é quase sempre a transformação que toda a arte está a ter dentro da tecnologia. Porque, por exemplo, as fotografias são transformadas em computador. Já são imagens de imagens. Portanto, é o tempo moderno. A crítica é completamente, enfim, a crítica é o argumento, digamos assim, não é? Que a filosofia crítica do pós-modernismo tem, que é o pragmatismo, não é? É o argumento que a pessoa tem para criar uma nova verdade, criar uma reflexão que leva a uma nova verdade, que é temporária, que é provisória, essas coisas todas. Eu não quero falar de pós-moderno aqui, mas o que eu quero dizer é que ele realmente era muito pós-moderno. E de repente, assim, sem mais nem menos, ele fez aquela exposição que é Letrán-Trouvé, não é? Que é na mesma época, tudo 2001, tudo assim à volta disto, estes grandes momentos dele são no mesmo tempo. E o Letrán-Trouvé é a poesia pura, em que é o instante fotográfico. É o instante, e é isto que este livro também é, este livro que este vai apresentar. As fotografias dele verdadeiramente são o instante fotográfico que mostra a pessoa integrada no mundo, no seu mundo. Não é verdadeiramente a cultura, que a cultura é outro dos pontos do livro. Quer dizer, as manias que nós temos com certos monumentos, não é, que são representativos. No Porto, para nós, há certos cantos, certos espaços de conveniência, que é o lugar quando as pessoas se juntam, não é? E que são tradicionais. Mas também há monumentos, temos a mania de certas coisas. Nós temos a mania do rio, do ribeirinho, não é? Mesmo que estejamos afastados do rio, nós voltamos lá, sempre desta e daquela maneira, não é? Naquele tempo. Porque o rio parece que é o que puxa, não é? E é o que define, não é? Define porque é fronteira. E a fronteira é sempre uma definição, não é? Mas o que eu queria dizer é que o Letrán-Trouvé já é assim, é um parque, mas onde há coisas a acontecerem. E cada fotografia são momentos de acontecimento diferente, que é o que a fotografia tem, não é? Mas tudo enquadrado, etc. Não interessa isso. O que interessa é que aquilo, de repente, a poesia estava na própria fotografia. E já é fotografia não manipulada. A fotografia é a fotografia normal. Isto impressionou-me assim um bocado, porque foi um corte. Lembras que eu até disse isso? Tinhas mudado completamente. E escrevi, exatamente, porque achei que aquilo era uma mudança assim radical. E realmente foi o acabar completamente do código pós-moderno, do código, não é? Não sei se ainda gostas de caixas de luz, não é? Mas nunca mais devia apresentar isso, não é? Embora eu considero que uma das melhores expressões de pós-modernismo em Portugal é a arte da memória. A arte da memória, que lá está o título, não é assim chamado, é de Raimundo Lulo, não é? A Ars Magna, e é imitar o que o Raimundo Lulo tentou fazer com um processo de conhecer através de uma álgebra, não é? Que ele criou com as letras do abecedário e as virtudes de Deus, não é? Claro, tinha de ser ontológico naquele tempo. Mas, de qualquer maneira, a apresentação disso e o que diz aquilo, que é o que o computador é, não é? Porque, ao fim e ao cabo, mesmo a própria álgebra usa algoritmos, não é? Usa receitas, não é? Que depois se aplicam, e tudo aquilo funciona como
o passado no presente. E isto não é pós-moderno. Mas a apresentação toda, a leitura daquilo tudo é completamente, enfim, um código novo, não é? Mas foge, escapa. Portanto, essa achei brilhante. Eu também quero falar de outra coisa, esteve pessoalmente ele a correr só. Ele também é uma pessoa que tem uma missão. É uma coisa engraçada esta. Ainda tem hoje, que é, ele acha que tem, eu nunca falei isso contigo, não é? Mas enfim, eu acho que ele tem esta missão, que é, como médico que é, e médico de clínica geral, ele gosta que seja um médico de clínica geral que lança para o especialista, mas que é a base da medicina, isto é, que ele é defensor da clínica geral, não é? E é defensor mesmo, escreve sobre isso, etc., pertence à associação, etc., todas essas coisas. Mas ele acha que o médico que trata da natureza da vida e da morte, não é? Sempre presente, afasta-se da cultura. E acha que a cultura, de facto, é como diz o Nietzsche, não é? O Nietzsche diz sempre razão, não é? O homem tem de se superar. A pessoa tem de se superar sempre. E então, para isso, supera-se através da cultura. E ele acha que os médicos devem, os cientistas em geral, não só os médicos, devem realmente debruçar-se sistematicamente sobre aspectos culturais. E por isso, os colóquios dele eram o corpo e como é que se chamava já, e o digital, não é? Não era digital, já era nos novos tempos, mas não é apelo, sim, o impulso, eu estava aqui com o apelo e não sabia, o impulso alegórico, que é realmente um colóquio, meteu aqueles grandes cientistas de Lisboa, estavam lá todos presentes, e tinham formular opiniões sobre certas obras de arte, foi um êxito, não é? E eu acho que esta é a missão que ele se deu a si mesmo, que é fazer com que as pessoas que têm apenas um setor não só profissional, mas de estudos, de interesses, que é a medicina, que tem, um médico depois não tem tempo para nada, como vocês sabem, não é? Tem de ler o mais possível as coisas novas que surgem, todas as pessoas são isso, não é? Para lerem muito daquilo que é preciso. E ele faz-os abrir, obrigá-los a refletir sobre isso, pelo menos a refletir sobre isso, não é? E pensar que isso também existe. Porque soou-me sempre como missão tua. E todas as coisas que vais fazendo está assim dessa linha. Agora, o Porto, ele realmente foi chamado ao Porto assim, várias vezes, não só galerias em que ele expôs, mas em 2001, ele esteve no Porto, fez parte do tripé da imagem, fez o livro sobre a ciência, a medicina, não é? É das imagens médicas, havia um tripé com 3 livros, filosofia e ciência, não é? E ele fez esse livro portanto, esteve no 2001. E depois foi chamado, isto são coisas que fazem parte da ideia que se tem do que ele é. Em 2010, na comemoração da República, fez no Soares dos Reis uma exposição fantástica, que de facto não volta a existir aquilo, porque exige uma curadoria que é preciso ter coragem e lata, porque tinha uma série era sobre Abel Salazar, não é? O Abel Salazar, que é realmente um homem que junta em si várias atividades, principalmente atividades culturais. Ele é pintor, como sabem, e não é só o pintor que a gente costuma ver, aquele pintor que o Cunhal criticou, não é? Não ser realista. Não é só isso, ele tem uma pintura fantástica que tu trouxeste toda para lá. Imaginem o que é juntar a arte contemporânea do Abel Salazar numa exposição, a maioria das obras do Abel Salazar, até inclusive as do Museu da Medicina, não é? Museu dos chefes, os chefes lá da universidade, os chefes da escola médica, etc., que o Abel Salazar pintou uma série de outros, e depois pôr os da sua época, que acompanhavam os movimentos que ele mesmo também teve, movimentos artísticos, não é? Da passagem do século, que ele realmente acabou por acompanhar e mostrar isso, e ao mesmo tempo usar um vídeo para mostrar os campos
em que ele alargou as suas atividades. Um vídeo que mandou fazer, que acompanhava em videoarte, não era só vídeo, toda a exposição da cronologia da vida dele, em que se marcava o que ele ia fazendo cá, isto tudo curadoria dele. E depois, ao lado, o que estava a acontecer no mundo. Mas a ideia foi tua, não é? Fazer isto assim, por ali fora. Isso tudo, ao mesmo tempo que nós víamos, enfim, expositores com as obras dele, algumas obras dele, que ele fez, parece, 400 obras de divulgação, não é? O Salazar, tudo assim para toda a gente saber, para o homem comum, digamos assim, saber qualquer coisa sobre arte, sobre ciência, sobre tudo que estava a acontecer. E esta exposição, eu lembro que a Henriques da Silva, aquela que era depois, ela estava fascinada com aquela exposição. E só queria que ela circulasse. Não podia circular, até porque tinha muita coisa emprestada, não podia andar por aí sem mais nem menos. Mas realmente foi isto, eu acho que é isto que é um bocadinho a missão, ali reflete a missão que o Manel tem, de mostrar realmente o que pode ser, não só uma exposição, não é? Mas como pode ser também a vida de uma pessoa. E que ali se juntava tudo, porque nós entrávamos, saíamos a saber tudo sobre o Abel Salazar, não é? E eu gostava do Abel Salazar, aquela coisa lá. Ora bem, portanto, ele ao Porto, ele conhece o Porto de facto, conhece o Porto porque vem e depois anda por aqui, conhece as pessoas, etc. Agora, este livro era já na fase nova, eu já sabia que esta fase não tinha nada de citações, nem de coisa do género, era só olhar, era o olhar dele. Não vi todas, mas vi muitas que não estavam neste livro, ali mandando fotografias, etc. E realmente sugeria alguns sítios para ir, não fiz nada de especial. Mostrar as minhas primeiras fotografias, lembro-se, e depois então achei que havia, exato, claro, mas depois havia sítios que eu sugeria, etc. e tal, mas nunca fui com ele, nunca fiz essa peregrinação, portanto foi sempre ele que foi, com a Nina, não é? Iam os dois, tirámos fotografias lá ao Berg e depois foi sugerindo. Agora, eu também ia escrevendo, não é? O que é sobre o Porto. E para mim, o Porto é um bocadinho o que o Manel mostra. Para já, porque há uma imagem, e nós realmente olhamos muito para é verdade, a paisagem é uma coisa que nós temos a partir do que vemos em paisagem feita, e não paisagem propriamente dita. Não há paisagens, nós não temos paisagens para... Nós temos paisagens quando olhamos para elas e comparamos com paisagens. E sempre com paisagens vistas, não é? Não a paisagem natural, mas a paisagem que é uma construção cultural, não é? Essa construção cultural é que nos importa. De facto, tens razão, não é? Nessa coisa. E eu ainda gosto, ainda não tens para falar com o Augusto sobre isso, eu gosto muito desta ideia de que nós não vemos nada, não olhamos para nada, e que a fotografia hoje é isso, faz-nos olhar para as coisas. Porque nós, eu peguei um exemplo que era do carro, nós vamos aparcar num sítio conhecido, voltamos daquele sítio conhecido, quando vamos buscar o carro, e estamos a pensar na vida, nas desgraças. Quando caminhamos é isso, estamos para casa, não é? Pensamos naquelas coisas, etc. E antes de chegar ao carro, nós pegamos nas chaves. O nosso corpo esteve a tratar da vida, a ver as coisas, e nós não vemos nada. Não vemos o que passou, mas ele guarda aquilo tudo que nós estivemos a ver. O corpo guarda aquilo tudo, e depois desmancha tudo à noite, não é? Parece que agora sabe-se isso, não é? Que chega à noite e ele deita fora tudo aquilo que vai preciso e guarda algumas coisas. Quer dizer, nós temos uma imprecisão sobre o mundo que é uma coisa aflitiva. E se nós queremos lembrar qualquer coisa, nós lembramos apenas o momento em que temos qualquer emoçãozinha, tocamos qualquer coisa. Se estamos com pessoas é que nos lembramos bem, se não estamos com pessoas lembramos-nos mal. Isto é assim. Portanto, nós somos isto. Então a fotografia dá-nos aquilo que nós nunca vimos. Mas é que nunca vimos. E vemos pessoas lá nas fotografias que não estão a ver nada. E que estão só dentro de si mesmos. Como diz aquele outro, não é? Que eu gosto muito dos neurologistas a falarem sobre psiquiatria.
há sempre uma falta, não é? Que nos vai tramar a vida inteira. Pronto, aquela falta original repete-se, e é disso que nós vivemos. E juntamos todo o resto a essa coisa que nós estamos a viver. E, ora bem, é isto que este livro, acho eu, nos traz. Traz o Porto, que é inesperadamente colorido, porque nós temos aquela imagem do Porto preto e branco, não é? Porque ele é muito sombrio, tem aquelas casas esguiazinhas, as ruas estreitas, as baixas, os arredores para lá, que agora são cultivados como antiga baixa, não é? Tudo isso está na nossa cabeça, de facto, e está nos livros quase todas as fotografias sobre o Porto, de facto. E é muito bonito, pronto. Mas o que nós fazemos hoje é aquilo que o livro faz, nós fazemos caminhadas. E as caminhadas são da Foz até Massarelos, não é? Depois, ou de Massarelos até ao rio por ali fora, sempre o rio à Ilharga, porque temos esta, está dentro de nós, não é? Mas depois há outros sítios que são as bandas que se vão criando na cidade, não só pela residência, que isso não tem nada a ver, é de cada um, não é? Mas principalmente os encontros que se vão fazendo, ou profissionais, e que acabam por ser depois espaços de convívio. Ou é profissional, ou é enfim, como agora é as discotecas, não é? Ou os sítios que têm espaços, hoje o Parque da Cidade é um sítio de convivência, não é? Alguns jardins são sítios de convivência, enfim, tudo isso. Mas para isso é preciso estar-se no Porto, de facto, aí a Manela tinha razão. É preciso conhecer no Porto essas coisas e saber que elas realmente são ocupáveis, não é? Elas são vividas. E isso, creio que o Manel, das fotografias que eu vi, da última versão toda que ela mandou, que ainda não peguei no livro, não é? Mas realmente ele tocou a isso. E estas partes novas estão cheias de cor. O Porto nunca foi de cor, não é? Até porque, até onde chega o nevoeiro, o Porto é cinza. E vai perdendo a cor, vai gastando-se, vai erudindo. As cidades ribeirinhas têm isso, não é? E até onde chega, pronto. Mas há sítios onde já não chega. E essa parte, então, é assim, de repente, é um mundo de cor. Coisa que me espanta muito no Porto, que as pessoas são sombrias. Pessoas que vivem cá no Porto são bastante sombrias, só na convivência é que se expandem. E quando estão na convivência, não estão a conviver, estão a expandir-se. Assim mesmo, não é? É a maneira de ser do Porto. Agora, o aspecto que a fotografia do Manel tem, e isso é que achei muito interessante vir para o Porto, é precisamente porque ele gosta das pessoas. Ele gosta de pessoas. Não sei se ele gosta da família dele nem nada, mas sei que gosta das pessoas em geral. E nas pessoas, as pessoas dentro da maneira que o artista vê, porque ele tem essa tendência de ser curador, não é? Que é o que exprimem os seus gestos. De momento, o que é que eles estão a tentar dizer? Não é, mesmo um grupo quando está junto e a divertir-se, não é o que eles estão a falar que interessa, é o que eles estão a exprimir, não é? E isso ele faz. E faz realmente com o homem comum, porque isto hoje não existem grupos específicos, existe o homem comum que é um padrão, assim, bastante geral. E ele isola muito os diversos padrões. E, portanto, os padrões de expressões, não é? De sentidos, de sentires. E por isso, tinha muita esperança que o livro acabasse por dar bem, porque ele tem estas duas coisas. Ele sabe apanhar o que é o sentido da paisagem interior, o que é que as pessoas veem na cidade, e ao mesmo tempo gosta de que as pessoas demonstrem os seus sentimentos, sejam eles quais forem, bons ou maus, médios ou não. E era só isto que eu queria dizer, senão ele agora tem de responder. Estou emocionado com este... Estou muito feliz mesmo. Muito feliz por tudo isto estar a acontecer. E muito grato à Manuela e ao João, Manuela Matos Monteiro, João Lafuente, muito grato também ao José Ribeiro por esta primorosa edição,
Muito grato também pelo apoio que a Câmara resolveu dar a este livro e sobretudo, muito, eu não sei como exprimir, nós temos tido uma relação tão bonita ao longo desde que nos conhecemos, tão franca, tão aberta, tão cúmplice em muitos aspectos, tão livres. Tenho aprendido tanto com a Maria do Carmo, a liberdade, tenho tido uma liberdade tão grande de me criticar e de questionar o meu trabalho. Isso tem sido para mim muito bom, porque aquilo que eu gosto em relação aos meus, às pessoas que veem o meu trabalho e que refletem sobre o meu trabalho é isso, quer dizer, é pensarem e questionarem e colocarem questões, quer dizer, e não propriamente a ideia de ser um ídolo ou ser uma estrela em termos artísticos, não é isso. Estou completamente das antípodas disso e a Maria do Carmo percebeu isso e tem sido muito bom a nossa relação de reflexão, de pensar ao longo do tempo. Esta maneira esta abordagem que faz do meu trabalho atualmente é muito bonita. Este livro começa de facto é uma relação de amor que eu tenho pela cidade há muito tempo. Fui aprendendo a gostar da cidade, uma aprendizagem. Como eu refiro no livro, há muito tempo, em criança, vinha muitas vezes ao Porto com os meus pais e depois mais tarde passei a vir ao Porto fazer coisas, participar em acontecimentos. A minha primeira exposição no Porto foi na Arte, nos anos 80, foi de pintura, e logo a seguir de fotografia. Fiz 2 exposições, uma de pintura e de fotografia. Curiosamente, uma das exposições, fiz depois também uma outra com Manuel Costa Martins, um dos autores de Lisboa, Cidade de Cristo Alegre, e que foi também meu amigo. Portanto, estivemos no Porto, na Árvore, e a partir daí mantive uma ligação muito estreita do ponto de vista artístico com o CPF, a fundação do CPF, expus no CPF em 2 momentos, com a Arte da Memória, logo no início, na cadeia da relação, e depois a grande exposição no Tribunal, o Jace Reality, que foi mesmo um arranque da sala do Tribunal com sala de exposição. Portanto, foi uma encomenda do CPF e foram momentos muito importantes de reflexão sobre o meu trabalho, sobre os processos. A Carmen fala muito bem disso, quer dizer, esse momento foi um momento crucial, um momento muito de grande inquietação e um momento de transição no meu trabalho e que me obrigou a utilizar vários processos, a pensar processos, relações. Portanto, o meu trabalho é assim, tem esse lado processual e as exposições cumprem essa função também. Não é um trabalho, nunca é um trabalho final, mas é um trabalho sempre em construção, em trânsito para qualquer coisa, em modificação. Talvez por isso ele não seja imediatamente identificável, quer dizer, não tem um estilo, qualquer coisa que a maior parte dos artistas dos anos 80 e 90 cultivavam muito, quer dizer, essa marca estilística, formal. O meu trabalho não tem isso. Quer dizer, o meu trabalho é um trabalho de pesquisa, de investigação permanente. E mostrar isso é importante, não é só para, acho que é importante não só para as pessoas que acompanham o trabalho, que o veem, e os novos, digamos, acompanhantes, mas também também para mim, quer dizer, olhar e ver como é que eu posso dar um salto, como é que eu posso ligar.
E acabo de ter razão, quer dizer, eu sou um homem quer dizer, que tenho essa... gosto muito das ligações, tenho uma relação com o humano muito forte, gosto muito de pessoas, gosto muito das pessoas em geral. Gosto de algumas pessoas em particular, mas gosto do humano. Acho absolutamente extraordinário. E o meu trabalho reflete sobre isso, quer dizer, sobre a natureza humana, essas a inquietação, mesmo o meu interesse pela multidisciplinaridade, pela interdisciplinaridade, pela transdisciplinaridade tem a ver com isso, quer dizer, porque quando olho para as coisas nunca não consigo pensá-las numa perspectiva única, tendo sempre a relacionar. Às vezes isso é muito confuso. O processo artístico ajuda-me a tornar as coisas mais precisas, a tornar isso mais produtivo em termos pessoais, como conhecimento. E, portanto, o meu trabalho tem essa a relação com o CPF. Teve esse mérito de podermos falar, o discutir, o expor. Foi para mim muito interessante, e a liberdade também de expor coisas que noutros espaços seriam improváveis, como, por exemplo, as caixas de luz da arte da memória, inspiradas no Ramon Llull. Depois também... Circularam pelo país. Sim, exato, circularam pelo país. Portanto, esse processo em mim é muito... também a transfiguração. Não só olhar para as coisas como elas são, mas como elas se poderão transformar, como elas se poderão alterar, não só com o olhar, mas também com o tempo. E, portanto, tudo isso são elementos processuais que as exposições representam e que eu acho que agora se torna mais perceptível olhar para esse conjunto de obras e perceber qual é a relação do meu trabalho com o real, com o imaginário, com as pessoas, com a sociedade, no seu conjunto. Não só nas exposições, mas também na curadoria, não só nas exposições, nas minhas exposições, mas também na curadoria, também nas conferências. Portanto, há uma poética que eu procuro desenvolver, que abarca a arte e a ciência, que relaciona os dois mundos. Não só cruza a arte e a ciência, como por vezes os funde. Aliás, nós temos a tendência para olhar separadamente para um e para o outro, como se fossem mundos completamente diferentes, quer dizer, na realidade elas fundem-se, como se vê nas cidades. Quer dizer, nas cidades, na arquitetura, no urbanismo, quer dizer, tudo isso é uma ligação. A arte e a ciência estão perfeitamente ligadas e fundidas, articuladas. E é isso que eu tenho procurado desenvolver ao longo dos anos, essa relação muito estreita entre arte e ciência, entre o urbano e o rural, entre a cidade e o campo. Há bocadinho estava a falar sobre José Maia, sobre estas coisas, e ele lembrou-se da minha exposição hotéis e das paisagens com legendas de hotéis, e falávamos disso, desta conceitualidade que sempre me interessou pensar e refletir, e ultrapassar também entre a natureza e a cultura, entre o rural e o urbano, que neste momento se está a extremar com todos estes problemas relacionados com as alterações climáticas. E pronto. Acho que não tem mais a dizer. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. E pronto. Se querem colocar alguma questão, ou dos três, ou diz? Queríamos ver o livro. Querem ver o livro?
questões. Eu quero primeiro ver o livro, portanto, diz. Eu achei muito curioso, eu não devo confessar por durante a vida que não conhecia o trabalho que faz. Embora eu também circulo nestas áreas, mas eu de facto achei muito interessante tudo quanto disse e esse trânsito que faz entre várias áreas e como médico também expandir-se para áreas que são a arte, no geral, não é? E quem de facto gosta de arte ou faz esses percursos, mas eu acho que não é muito comum no médico, enfim. Muito embora haja alguns bons exemplos cá em Portugal, mas a minha questão é se o trabalho que faz se sente alguma dificuldade, diria assim, em sempre que faz essa transição para outras áreas, se a mensagem que pretende transmitir, se é uma mensagem que facilmente chegue ao público ou aos públicos ou a algum público mais específico. Se existe alguma dificuldade na passagem desses conceitos que falou, por exemplo, a questão da urbanidade e ruralidade, por exemplo, enfim, desses conceitos de dualidade que falou aí. Se de facto este percurso ou essa forma de passar a mensagem, se efetivamente ela se concretiza depois no público-alvo, se eles entendem essas mensagens de uma forma clara, ou se isso até possa não ser, de facto, algo em que pense. Esta questão, agradeço de facto, porque eu gostei muito do que falou e muito me identifico com isso também. Obrigado. Sim, muito obrigado pela segunda pergunta. Claro que sim. Quer dizer, eu não tenho dúvidas em relação a essa missão que a Carmen me referiu. Eu acho que está a produzir efeitos. Isso é notório em relação... Só uma questão, em relação à medicina e à arte, quer dizer, não é assim, em mim, eu antes de ser médico era artista. Portanto, a medicina vem a seguir. E, portanto, sempre desenvolvi o meu trabalho artístico, o meu percurso, que não é uma carreira artística, é um percurso, sempre o desenvolvi em paralelo. Portanto, não há propriamente uma... E sempre pensei as duas coisas em conjunto, embora separando os campos, mas sempre as pensei em conjunto. Sempre tirei muito partido do observatório que é a medicina, do observatório do humano e da própria humanidade, que é a prática médica. Sempre, para mim, sempre foi um apoio muito importante para pensar a arte e para fazer arte também. Em relação à transdisciplinaridade e estas ligações que eu tento estabelecer entre os vários saberes e, sobretudo, entre os dois grandes troncos do conhecimento, a arte e a ciência, eu penso que sim. Quer dizer, o trabalho que eu tenho desenvolvido desde os anos 90, com grandes instituições, museus, ordens dos médicos, onde tenho introduzido o pensamento, por exemplo, no caso dos médicos, o pensamento sobre a arte, a importância da arte, a importância das narrativas. Sabe, neste momento é muito claro, quer dizer, nas universidades, nas faculdades de medicina, neste momento já existem, sei lá, em praticamente todas as faculdades existem cursos em que a componente artística é forte. A medicina narrativa, por exemplo, quer dizer, está perfeitamente implantada, quer dizer, é reconhecida. Quer dizer, a necessidade de alguém, cientistas, neste caso os médicos, que têm uma formação científica, que lidam com pessoas, que têm que ter um conhecimento que vá para lá da ciência, obviamente. E, portanto, tem que ter um conhecimento alicerçado nas ciências sociais e humanas e nas artes que lhes permita
perceber, sei lá, o que é que se passa com o ser humano, não é uma máquina. E eu penso que neste momento há uma consciência muito maior por parte das instituições. Pronto. E eu, de certa maneira, pronto, colaborei nisso e eu acho que sinto que se estão a produzir resultados, claro que inicialmente com muitas resistências, com muitas dificuldades, como é óbvio, que as pessoas estão habituadas a pensar de uma forma muito corporativa e do ponto de vista do saber, da organização do saber. A gente sabe como as coisas... Neste momento existe uma abertura muito, muito maior, quer dizer, quando nós queremos pensar a realidade que nos rodeia, quer dizer, não podemos só pensar numa perspectiva científica ou artística ou outra, quer dizer, temos que pensar globalmente, não é? Isto é evidente na situação que nós ainda estamos a viver. Na epidemia isso é muito claro. Quer dizer, nós não podemos pensar num fenómeno complexo como é uma epidemia numa perspectiva única, numa perspectiva individual, nem coletiva, nem, quer dizer, temos que pensar para resolver esta situação, para nos minimizar os danos, nós temos que fazer uma abordagem da complexidade. E o que eu acho interessante numa figura importante desta cidade, não é? E que integra a memória coletiva desta cidade do Abel Salazar, é exatamente esse pensamento. Numa época em que é muito difícil pensar desta maneira, eu estava a pensar de uma forma complexa. Nos anos 20, eu estava a ligar a arte e a ciência. E ele estava a fazer na Faculdade de Medicina qualquer coisa de, mesmo hoje já é imaginável, mas na altura é completamente inimaginável, cursos de arte para os médicos. Aliás, foi isso que levou à sua demissão. Nem foi por razões políticas. Esta é a minha conclusão. Depois de o estudar bem, de fazer aquela exposição, percebi que não eram razões políticas, achavam que ele era maluco. Era doido. Quer dizer, todas aquelas eminências científicas achavam que era completamente louco um médico estar a ensinar aos alunos de medicina artes. Ou alguém que estivesse a fazer a ligação das duas coisas. A fazer arte e ao mesmo tempo a pensar arte. Isso penalizou do ponto de vista na faculdade, do ponto de vista académico, não é? Porque foi expulso da faculdade. Esvaziar o laboratório dele, e, portanto, só passado algum tempo, ele foi reintegrado, mas nunca, quer dizer, não lhe abriram as portas da faculdade novamente. Acabou por arranjar um laboratório de investigação na Faculdade de Farmácia, onde com o Corino de Andrade e outras grandes personalidades científicas da época fizeram investigação ao mais alto nível. Portanto, estas coisas a mim têm-me tocado muito. Quer dizer, como é que nós podemos dar... E aqui nesta cidade nós temos uma figura absolutamente extraordinária. Quer dizer, eu não quero dizer com isto que a pintura dele seja uma coisa fantástica e do outro mundo extraordinário. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, é a personalidade dele, é o trabalho dele, a poética dele, a maneira como ele soube ligar a arte e a ciência. E a dificuldade que ele teve para desenvolver esse trabalho afinal. Teve imensas barreiras, quer como cientista, quer como artista depois. Porque a partir de determinada altura ele foi por isso simplesmente afastado da história da arte. Porque achavam que ele era um amador. Ora, é assim, nós não podemos ver o conhecimento dessa... Quer dizer, quando falamos de complexidade, não podemos ver isto desta maneira tão segmentada. Mas penso que sim, para responder muito diretamente, penso que sim. Quer dizer, os resultados estão à vista, as universidades têm uma abertura completamente diferente. Aqui no Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar exprime bem essa personalidade e a transversalidade de saberes de Abel Salazar, que neste momento têm cursos de arte que se aplicam às diversas
áreas científicas. Portanto, existe esse... Também existem muitos artistas neste momento a trabalhar com cientistas. Existem bioartistas, pessoas que utilizam, em vez de pincéis pincéis e outras técnicas associadas às artes, não é? Utilizam instrumentos, utilizam o microscópio, utilizam instrumentos de investigação das áreas biomédicas. Portanto, acho que as coisas estão a mudar favoravelmente.